Olá, bem-vindos ao podcast Gente que Veio de Fora, o podcast do Diário de Notícias que conta a história de estrangeiros que escolheram Portugal para viver. Hoje temos connosco Siam Farjalla, disse bem, tunisina, é intérprete, trabalha também como responsável pela comunicação da Câmara de Comércio e Indústria Árabe Portuguesa. Estás connosco desde 2005, portanto já há 20 anos. É uma vida. Obrigada, Siam, por estares connosco e bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço em primeiro lugar o convite e depois que estávamos a falar há pouco, estar na redação e no espaço do Diário de Notícias é muito bom porque conheci o Diário de Notícias quando cheguei, tinha tirado o curso de jornalismo, tinha trabalhado também como jornalista e quando chegamos a um sítio, acho que as primeiras referências que vamos procurando e colocando assim, posicionando relativamente aos jornais, e Diário de Notícias é uma das minhas referências em Portugal. Eu sou de papel, portanto ainda continuo a comprar. Ainda és fiel ao papel. Gosto de ler o jornal em papel, acho que tenho aquela sensação que não... Posso ler no digital, obviamente, mas para aprofundar, para perceber bem uma notícia, preciso de ler em papel. Sim. E 3 jornais dos grandes jornais de referência que estão em Portugal, obviamente, faço questão mesmo de ir lá e ver e perceber melhor. Apalpar, salvo seja, sentir a notícia mesmo. Exato. E há um cheiro no jornal, cheiro, que é um cheiro dos livros também, é uma coisa muito... gira e pronto, e como estávamos a falar há pouco também, Helena, é uma questão talvez seja um bocadinho geracional também e pronto, então mais uma vez obrigada por me receberes aqui no teu espaço, na tua casa. Obrigada por aceitares falar connosco e contar um bocadinho a tua história. Já voltamos à parte do jornalismo e teres estudado jornalismo e hoje teres um bocadinho a oportunidade de matar saudades de uma redação, mas vamos começar pelo início. Portanto, certo. Nasceste, como tu própria me contaste, numa aldeia no centro da Tunísia, perto da cidade de Kairouan, disse assim? Kairouan. Mas gostas de brincar que és uma alentejana, entre aspas, da Tunísia. Completamente. Conta-me, como é que foi essa tua segredo infância? Nenhum, que adoro o Alentejo, gosto do Alentejo, às vezes até digo... De certeza que um dos meus antepassados esteve ali a viver naquela zona e depois, pronto, avançando para o norte da África, foi parar no sítio onde nasci. Nasci numa cidade que se chama Dar Jameia, na zona rural mesmo, da cidade de Kairouan. A cidade de Kairouan é uma cidade que tem a sua importância histórica por ser a primeira cidade árabe construída fora da Península Arábica, quando a extensão do Islão e da civilização árabe chegou a norte da África. E então até se considera, ou há quem chega a considerar, a 4ª cidade mais sagrada do Islão. Gostam as pessoas destas classificações, mas isto se deve a ter a primeira mesquita que foi construída no norte da África e continua a existir e a manter os mesmos traços arquitetónicos com que foi construída. Mas eu não sou uma rapariga de cidade, como se diz, sou mais de campo, portanto cresci mesmo numa aldeia, pais agricultores, tive a sorte de crescer numa família tradicional, mas... tradicional não no sentido tradicional de hoje, pai, mãe e filhos, não, é mais do que isso, é a matriarca, o patriarca da família, que são os meus avós, e depois os meus tios, depois os tios-avós e os primos, crescemos todo no mesmo espaço, com aquela platidão do espaço, portanto, aquele terreno que se estende, onde se vê a linha do horizonte, e eu acho que isto moldou e muito a minha maneira de ser e a minha maneira também de ver o mundo. Portanto, sim, sou uma alentejana tunisina alentejana ou alentejana tunisina, como quiseres, mas cada vez que atravesso a ponte e vou lá 1 hora de autoestrada, a partir de um certo momento começa uma paisagem que... Sentes-te em casa? Em casa. Mesmo a própria paisagem é relativamente parecida. É relativamente mais parecida. Árido, é relativamente parecida e depois a passagem das estações
e bem notada, não é? Quando é verão, é aquela paisagem árida, é o amarelo, é os campos depois de tirar o trigo, as outras plantações, e depois quando é inverno, quando é primavera e primavera como deve ser. É flores, campos que nunca mais acabam, e de papoilas, e isto para mim também ajudou muito quando cheguei aqui em ter certos pontos de referência. Sim, não era um país totalmente estranho, não é? Havia muita... Não era um país onde há neve, não era um país em completamente... Não, é uma passagem que foi suave. Eu até às vezes digo, a passagem da minha aldeia para Tunis, para a capital, foi um bocadinho mais violenta do que a minha passagem de Tunísia para Portugal. Porque, lá está, quando se cresce numa aldeia, cresce protegido. Sim. O nosso mundo é aquilo, qualquer pessoa dos mais velhos da aldeia é um parente que tem o direito de educar e de orientar e ralhar. Portanto, era este tipo de relacionamento social. E depois cheguei à capital e, o que é aquilo? Mas, entretanto, era um mundo um bocadinho fictício no sentido de... Eu lia muito, portanto, eu digo sempre, cresci nos livros, porque numa aldeia não há mais muito nada. Mais para fazer, não é? E depois, culturalmente, nós não vamos ao café, as mulheres não vão, havia só um café onde vão os homens, enquanto nós acabamos as aulas 15 de junho, voltamos às aulas 15 de setembro, e está ali um tempo em que estamos em casa. E era o tédio. E o tédio é uma coisa boa. 3 longos meses para ler muita coisa. Portanto, tem que se inventar alguma coisa para fazer. Havia as tarefas de casa, porque nascemos para sermos preparadas, para sermos também, para desempenhar aquelas tarefas de casa. E era isto, trabalhar a lã, prepará-la para no inverno tecer os cobertores e depois, pronto, é isso, ver um bocadinho de TV. Não havia grande coisa também na altura, estamos a falar de 40... canais é que tinham? Era só um, um estatal, e fomos aqui, um estatal, e tinha ali uma hora lá para desenho animado para as crianças, e depois quando fomos um bocadinho mais jovens, lá o meu pai permitiu que víssemos telenovelas. Portanto, era um mundo que se abriu. Que tipo de telenovelas? Já agora tenho curiosidade. Não eram brasileiras, imagino. Não, eram as mexicanas. Ok. Eram as telenovelas. O que chegava era as mexicanas. Isso era muito... Isso já foi muito... Muito em voga. Era uma coisa... Para uma família conservadora, aquilo já era... Mas havia censura, não passava não era tudo na TV. Aliás, uma das coisas engraçadas que ultimamente, não sei porque, tive a ideia de voltar a ver. Estava no YouTube e de repente aparece-me uma coisa, era no Instagram, uma passagem de uma telenovela que era Antonella. Okay. Eu vi isto, tinha 15 anos, vou voltar a ver. Não. E era uma coisa, porque havia uma personagem que pelos vistos era gay. Ok. Mas a mensagem que passava, porque aquele era dobrado, que ele era estranho. Ok, mas não se percebia... Mas não se percebia em que sentido era estranho. E como havia outra personagem que gostava de se vestir de mulher, eu, no meu entendimento na altura, que, ele é estranho porque gosta de se vestir de mulher. Pronto, mas o que há de estranho nisto? Mas a censura conseguia dar a volta para não se perceber. Porque era dobragem, bem, então claro, o texto não era fiel ao original. Quando voltei a ver a telenovela, ri-me tanto, liguei para as minhas irmãs, olha, vou estragar as vossas melhores memórias, mas ele era isto, e foi uma brincadeira. E pronto, então eram 3 longos meses de verão em que havia que se fazer alguma coisa, e eu tinha, como se diz, este bicho de leitura, e foi aí que descobri o mundo, mas era um mundo muito, hoje em dia disse virtual, mas era um mundo fictício. E quando chego à cidade, ainda me lembro daquele momento em que estava atrás do meu pai, e a minha pergunta existencialista naquele momento é se digo bom dia a toda a gente ou não. Estavas habituada a dizer por cima. Habituada, eu passava por alguém sem dizer bom dia. Era má educação. Era má educação, e até fazia queixa ao meu pai, claro. Mas era tanta gente. E pronto, portanto... Tinhas 18 anos, foi quando foste estudar para a universidade? 18 anos, quando tive o meu bacalhaureat, e foi então aí para o Instituto de Imprensa, chama-se l'Institut de Presse et Sciences d'Information, de Tunis, e pronto, e foi aí que, descobri aquele mundo que eu tinha sempre, acredito que naquela altura eu não estava a pensar com estas palavras,
mas tinha aquela sensação que, através dos livros, atenção, que o mundo é enorme e a vida é tão curta para ser passada no mesmo sítio, que não, havia ali muito mais para ver e para descobrir, além, muito mais também do que os próprios livros, Os não livros é? diziam. Tinha. Vamos passar a como é que Portugal se cruza na tua vida. Já sei que a primeira vez que vieste a Portugal, não definitivamente, mas que vieste visitar, foi no Natal de 2004, Sim. para conheceres a família do teu namorado. Na O teu altura, namorado que era sim, português. sim. Conta-me lá essa história, como é que tu conheceste o namorado português. Já sei que começou logo com um mal-entendido. Não começou bem, não. Muita paciência teve ele depois, porque isto foi em 2003, finais de 2003, exatamente, em que, pronto, mudei para um novo apartamento, trabalhava na televisão na altura, e era o apartamento perto da televisão. Foi a segunda noite, acho eu, em que tive que trabalhar durante a noite e voltar depois para casa mais tarde. Tínhamos esquecido das minhas chaves e descobri que a campainha também não tocava no meu apartamento. O que é que eu faço? 2 da manhã, olho, vejo uma luz ali, vejo uma cabeça, eu em árabe, mefteh, chave. Ok, alguém manda um par de meia assim com a chave lá dentro, eu subo, ok, chego ao 3º piso, está um senhor à minha espera à porta. Eu comecei logo a falar em árabe, a explicar, olha, peço imensa desculpa, eu sou nova vizinha aqui. E ele a olhar a pensar, não percebi nada. Em francês, tipo, não, árabe não percebo, mas... ok, não fala... ok, merci, hein? Então daqui ele disse que é de Portugal. E eu... Na minha alegria de vida. Que giro, nunca conheci um espanhol. Vagamente ofensivo para qualquer português. Pronto, eu acho, pronto, só assim, pronto. Eu vejo a cara, aquele sorriso assim, começar a se fechar pouco a pouco. É Portugal, é ao lado. É ao lado. É mesmo ao lado, como quem diz. Não sei se ele não achou na altura que eu era... Que estúpida, tipo, que ignorante, não é? Acho que não. Eu acho que não. Não, já o desenvolvimento da história depois dizia que não. E pronto, eu disse que é Portugal. Mas isto como tem o seu porquê. Porque para nós, por exemplo, nos livros da história, falamos de Portugal, portanto, da saída, vou chamá-la assim, da saída dos árabes da Península Ibérica. Quando se fala, primeiro na altura, fala-se da presença dos árabes da Andaluzia, não é? E depois fala-se ligeiramente que quando saem os árabes, fonda-se um país novo que se chama Portugal e depois os árabes continuam a existir no sul de Espanha, que é a zona de Algarve, Gharb al-Andalus, que dava hoje Algarve, que é o oeste da Andaluzia. E pronto. E acaba a história aí, depois continuamos a falar de Rei Ferdinando, a Rainha Isabela, se não estou enganada. Sim, e pronto, e avançamos, e depois a chegada dos árabes para o Norte da África, a sua influência na música, na arquitetura, isto tudo. E depois, séculos depois, não é bem séculos depois, 2 séculos depois, que se volta a falar dos descobrimentos. Sim, ou seja, não há... É difícil de estabelecer os limites. Mas o que fica aí é que quando se fala-se da Península Ibérica. E mesmo quando se fala da democratização, acho que é a 3ª vaga da democratização, fala-se de Portugal e Espanha, mas genericamente a Península Ibérica. E então, Portugal para mim, não é que não soubesse que havia um país que se chama Portugal, não é? Sim, mas era uma coisa mais difusa. Mas muito difundida assim na história. E a partir daí, não, afinal há um país que se chama Portugal e tem... Uma língua. Tem uma língua e tem pessoas simpáticas e tem alguém que está interessado na cultura tunisina e aquele coincidiu com as jornadas teatrais de Cartago, que é um festival de teatro que se faz alternadamente com as jornadas cinematográficas também de Cartago. E foi assim, pouco a pouco, a descobrir. Ele estava lá a trabalhar, era isso? Ele estava lá a trabalhar. Portanto, era na altura uma empresa portuguesa de cimentos que estava lá, ele fazia parte de um programa de ICEP e foi assim que fomos nos conhecendo e depois conheci algumas famílias e depois veio o Euro 2004.
Claro. Portanto, o Euro 2004, o Cristiano Ronaldo ainda começar a aparecer, e eu na altura tenho um namorado português, quer dizer, mais do que isso, mais visibilidade do que isso eu não posso ter. E foi assim que comecei a conhecer Portugal. E depois comecei a me interessar, coincidiu também com o primeiro curso do Instituto Camões da Língua Portuguesa na Tunísia, portanto fiz o nível inicial lá, claro que já tinha aprendido algumas palavras, sobretudo aquelas mais bonitas que uma pessoa vai procurando no primeiro lugar. Acho que é um mecanismo de defesa, portanto não sei porquê, mas acho que comecei por aquelas palavras em que mas isso é sempre. Eu acho faz que parte. sim, Qualquer faz língua, parte. Aprendemos sempre aquilo que não deveríamos, primeiro. Mas eu acho isto importante porque, portanto, é real. Porquê? Porque eu aprendi português falando com portugueses. Claro. Sim. Sempre. Eu sou francófona. Comecei a aprender o francês e a estudar em francês desde os meus 8 anos. Portanto, a tua escola foi toda em francês? Não, francês e árabe. Nós somos bilingue. Okay. Bilingue desde o segundo ano da escolaridade. Mas, por exemplo, o meu francês é muito formal, é muito escolar e muito académico, como o meu inglês. O meu português não, o meu português chega a ser a nível, não digo nativo, porque é quase impossível, mas viver a língua, ter a essência da língua. Sim, a experiência prática. Exato. Eu É... descobri o português através dos portugueses, não foi através de livros, nem através de documentários, nem através de um curso académico. Então daí, pronto, e depois vim a Portugal, era um Natal de 2004, e aí foi... Uau, o que é isto? Foi um choque muito grande. Não, foi um choque muito grande, não é nesse sentido, mas tem a ver com a época. É por isso que eu, hoje em dia adoro a época de Natal, por causa disso, porque eu chego 3 dias antes de Natal, portanto é bonito, as ruas, a correria. Hoje em dia não aguento aquela confusão de Lisboa, mas na altura era uau, isto é cheio de vida, que giro. Mas o que mais me marcou na altura é que toda a gente me recebia, mas com uma alegria, e eu tive esta sorte, e não vim em turismo, eu vim para uma família, e então um dia eu ia oferecer-me bacalhau. E então, qual foi assim o primeiro impacto com o bacalhau? A minha sorte que eu gostei. Gostaste? Gostei, portanto imagino o que ia viver em Portugal e não gostar do bacalhau. Já tive várias histórias dessas. Mas eu tive uma overdose ao ponto de pensar, mas este povo não tem mais nada para comer, coitados, só gostem deste peixe, não tem mais nada. Por cima apanhaste o Natal. Exato. Pronto, como sabes agora, é a mesma tradição. É a mesma tradição. E depois, cada vez que vou a uma parte da família... agora hoje em dia, acho que eles ligavam antes ao meu namorado na altura para perguntar se já tinha provado, imagina, bacalhau com natas. Sim. Sim, a minha irmã já fez, então vai sair um bacalhau espiritual. Vou a outra experimentaste família. as 1001 maneiras de bacalhau logo à primeira. Eu acho que sim, daí eu pensei, mas este povo coitado não tem mais nada para comer, mas óbvio que não, e depois a arte de estar à mesa. A alegria de estar à mesa, o gosto que os portugueses têm para estar na mesa. Eu acho uma coisa belíssima, adoro, e vai um bocadinho também ao encontro da gastronomia tunisina, ou árabe em geral, porque nós gostamos de ter uma rica mesa, com toda a gente à volta da mesa, a falar, a conversar, e estes são dos momentos que ainda me dão muita alegria, sobretudo que tenho muitos amigos portugueses e encontro, e quando saímos a restaurantes ou estamos em casa, é das coisas que me aquece o coração, se posso usar esta palavra. Mas no fundo acaba por esse gosto da mesa, da boa comida, de aproveitar uma refeição. Sim. Acaba por não ser muito diferente. Não, mas isto eu acho que também é universal. As pessoas genuinamente ficam felizes à volta de uma mesa e quando há comida na mesa. Também apanhaste a época das festas. E apanhei a época das festas, é verdade. Deves ter apanhado todos os doces e todos tudo. Ainda não me reconciliei com os doces portugueses. Sério? Eu lamento. Não então, consigo. O que é que não... Os ovos? É o excesso de ovo? É o excesso de ovo. É o excesso de ovo com aquele cheiro a ovo que ainda... Porque a nossa doçaria se aproxima mais da doçaria algarvia. Portanto, é mais à base de frutos secos, e temos muita influência também da pastelaria francesa. Ok, portanto é uma coisa mais leve. É isso. E então ainda está muito difícil. Qual é o meu doce preferido português?
A sericaia é assim que se chama? Sericaia é muito Sericaia. bom, assim, com a Exato, ameixa. com a ameixa de aves. Isto, pronto, é o meu gosto alentejano, basicamente. Pastelinho de nata, não. Não és fã. Não sou fã, não vou à procura, mas pronto. assim, passar ali por Belém, tenho que passar pela... Imagino que uma lampreia de ovos, não. Mas eu aí estou contigo. Não. Aquilo é demais, Isso, é demasiado. Não, pão de ló também não consigo. Compro, nem é assim tão doce. Compro, ponho em casa, está sempre na mesa, mas difícil eu ir. Bolo rei. Já que vieste no Natal, tenho que perguntar, bolo rei. Sim, gosto. Ok. Gosto, porque também lá está, é mais Fruta uma vez. cristalizada. Aproxima o que disse. Que é isso? Mas foi este o meu primeiro contacto com Portugal e acho que foi uma sorte. Eu acho que eu tive a sorte de ter este contacto humanista. Logo. Não foi uma coisa académica, não foi uma coisa turística, não. Foi logo com uma parte que eu gosto muito em Portugal, que é o sentido de família, que as pessoas ainda se falam, se preocupam umas com as outras e isto pronto, faz-me sentir em casa. Vieste, entretanto, definitivamente, no ano seguinte, 2005, para te instalar. Acho que foi o que tu disseste. Sim, 2005. No final de 2005. Exato. Início, eu conto sempre 2006 como a minha mudança. Como o início mesmo. Sim. Entretanto, tinham casado. Sim. Mas estavas-me a falar do português. Do português não do teu namorado, mas da língua portuguesa. Da língua portuguesa. Vamos esclarecer aqui. Estamos a sim. falar do namorado, depois marido, mas da língua portuguesa. Como tu dizes, foste aprendendo, não é? Foste aprendendo com o contacto. Alguma palavra mais difícil, além do saria, que estava assim? O teu português é ótimo. Obrigada. Obrigada. Não sei como é que é no teu dia-a-dia, mas praticamente não se nota. Não sei se as pessoas sequer têm a noção que tu não és portuguesa quando falas. Quase não se nota nada. Vamos lá ver. Se for uma coisa rápida, pelo menos não se nota. Sim, certo. Quando também vamos já termos, porque também há ali um bocadinho um travo do francês, porque lá está, eu tive esta facilidade, eu considero... Por causa do francês, não é? Do francês, porque é mais fácil migrar, digamos assim, do francês para português, e a língua árabe em si, na sua estrutura fonética, é muito mais desenvolvida, porque nós temos 3 ou 4 sons que não digo quase não se encontram em nenhuma outra língua, mas são raras as línguas que têm esta carga fonética, que ajuda também bastante na aprendizagem. Quando cheguei aqui, obviamente, ingressei na faculdade e fiz mesmo um ano de curso de português como deve ser, porque queria aprender. Acho que também me proibi, de uma certa forma, também cortei assim um bocadinho com o árabe, na leitura, no ouvido, porque costumo um bocadinho habituar-me à pronúncia, ao som, à sonoridade do português, porque é muito fechado. E o que se ouve mais na Tunísia é o espanhol, que parece um bocadinho mais cantado, mais aberto. O francês também. Então, foi assim, eu lembro-me que via desenhos animados, que era o meu desafio para habituar o meu ouvido. Mas foi a faculdade e depois acho que tive o melhor conselho que podia-se dar a alguém para desenvolver a sua fala. Porque no início eu falava francês, mesmo em família, e tinha uma certa vergonha, tinha boas notas de escrita, mas tinha uma certa aquela vergonha no início, quando não estamos assim tão confiantes. E a professora, na altura do curso, disse, havia muitos alunos que vinham de Macau, e disse, pronto, agora acabou o ano, aqueles que se vão embora, boa sorte, aconselho a leitura, que ajuda muito, mas para os que vão ficar cá, tentem neste verão encontrar um trabalho que tenha contacto com o público. Que obrigue, no fundo, que obrigue mesmo a falar. E fui eu parar nos pastéis de Belém. Faço a publicidade, não sei se é permitido dizer isto ou não, faço a publicidade. E a ironia de que não gosta muito, se calhar é por isso que não gostas muito. Pois, talvez seja isto, talvez. Foi um mês e meio intensos, em que fazia quilómetros antes, agora está maior, mas foi aí que comecei. E uma das anedotas, que até o meu filho goza comigo, é assim, é aprender... e depois é aí que aprendi que o café, o garoto, o pingado, o cheio, chávena fria, chávena quente, chávena virada, sei lá, tudo e mais alguma coisa. E veio a torrada pão sem côdea. Torrada pão sem côdea, pois. Era um senhor, de manhã, não estava com muito tempo para conversa, e ele pedia, e eu passava,
torrada. Servia a torrada inteira. Até ele disse, mas o que é que se passa? Eu pedi sem côdea. E eu nem estava o que é que era côdea, não é? Sim. Portanto, estas das minhas primeiras aventuras. Mas entretanto, gosto muito de língua portuguesa, leio em português. Fiz também o desafio de muitas obras que eu li, de literatura internacional, que li em árabe traduzidas, voltei a ler também em português, porque também na tradução perde-se alguma coisa sempre, e então quanto mais longe é, ou mais distante a língua, maior é a perda. E foi assim, a português, hoje em dia sei que há português no plural. Há o português de Portugal, pronto, há o português do Brasil também, mas que na literatura tem outra dinâmica, outra beleza. Há o português de, por exemplo, português de África, por exemplo, leio o Meia Couto, e é um português escrito na oralidade, é uma outra... Sim, mesmo outra, escrito nós percebemos logo que é aquele... Que é português do Brasil ou que é português da África. É isso, e tem a sua própria beleza que é fantástico. Como é que isto é possível? Mas isto também é uma coisa com que me identifico, porque o árabe clássico é o árabe clássico. Sim, que é igual para todos. Mas depois, igual para todos, entendemos-nos todos na base do árabe clássico, mas há variações, há notas diferentes do árabe clássico nos 22 países. Claro. E então, quem fala bem o árabe clássico consegue entender porque a raiz está lá, a origem da expressão está lá. E este é a parte das línguas, é uma coisa que eu adoro e, sinceramente, vivi muito bem a aprendizagem de quando o meu filho começou a falar, vivi aquilo com uma consciência diferente. Falas com ele, falavas ou fala, não quer dizer, agora é adulto, não é? Já não falas com ele o que quiseres, mas quando era criança falavas com ele em árabe? Falava em árabe, começou, as primeiras palavras foram em árabe, mas depois entrou na creche e acabou, porque estas capacidades linguísticas desenvolvem-se a brincar. E a criança desenvolve a língua brincando com outras crianças. E então aí passou a ser o português falado. Mas também dos momentos giros é que eu posso estar a falar em árabe, podemos ter uma conversa inteira em que eu posso falar em tunisino e ele a responder em português. Portanto, ele percebe. Ele percebe. Mesmo que tá não esteja tão à vontade a falar, percebe. Sim. Assim, faz um bocadinho de esforço. Também ele não sente, é a necessidade, não é? Que cria ou nos incentiva para falarmos uma língua e ele não tem esta necessidade porque sabe que eu entendo. Sim, claro. E a partir daí... Não faz o esforço, não tem que fazer o esforço. Não, a mãe percebe porque é que ele vai fazer esforço, mas é engraçado como é que ele lida também com estas... Sim, como é que foi criar, no fundo, uma criança em duas culturas que não são totalmente diferentes, mas são um bocadinho diferentes, não é? Há sempre uma diferença cultural e ainda bem. Como é que foi? Porque também ele teve, portanto, com o pai é o português e, como disse, o pai do meu filho... Ele falava português com o pai e falava árabe contigo, quando era pequenino? Quando era pequenino, mesmo depois da separação, continuou-se assim. O pai é uma pessoa muito culta, de literatura também, gosta muito, então partilhava muito com ele esta parte, não é? Esta era a parte do pai e da família, que não havia também outra alternativa. Sim. Eu, do meu lado, acho que o único esforço que quis fazer conscientemente e não impor nada. Porque agora vamos sair um bocadinho talvez da língua para mais a questão da integração, porque acho que é problemático impor uma cultura onde não se vive. Eu acho que é isto que acontece em vários países europeus com imigrantes, sobretudo estou a falar de Norte da África, não é? Em que os filhos crescem em casas em que se agarra, mesmo inconscientemente, a cultura de origem, depois saem à rua e estão numa outra cultura completamente diferente. Cultura diferente, claro. E eu acho que isto, eu tinha desde sempre a consciência disto e eu acho que quis preservar um bocadinho o meu filho disto, passando por ser eu, sem forçar nada. Há certas coisas que, olha, Youssef, vamos lá ver, aqui não podemos dizer isto, não numa de impor, mas mais também a pensar que quando chegar à casa dos meus pais, eu quero que ele seja, que não se sinta um bocadinho diferente. Que sim, o que vê na casa dos avós, o que o avô lhe pede, como é que se procede à mesa, o que é que se diz no fim da refeição. Estas são regras de boa educação mais do que outra coisa. E foi mais nesta expectativa, nesta abordagem,
E depois o contacto, ele tem um fascínio enorme pelo avô. E quando vai, por exemplo, ele não gosta de ficar na capital, não gosta de ficar em Sousse, não gosta de ficar em Hammamet, porque mais ou menos Lisboa. Gosta de ir à casa dos avós, ir à aldeia. E uma das frases muito giras, ele disse-me assim, sabes, mãe, eu aqui, parece que eu sempre vivi cá. E eu, então, mas porquê? Porque toda a gente me chama pelo nome. E eu achei isto engraçado, até na literatura, acho que é o Miguel Torga, se não estou enganada, que há uma frase no sentido de... Ele disse que lá embaixo, referente a Lisboa, sou uma fração. Cá em cima sou gente. E isto, achei a frase dele bonita. Portanto, também foi uma maneira de eu redescobrir a minha própria cultura para conseguir um bocadinho passar, não é? Sem chocar com onde é que eu estou. Apesar de eu continuar a achar que a diferença não é assim tão grande. Sim, não, achei engraçado porque foi quase a experiência contrária da tua, que era tenho que dizer bom dia a toda a gente. E ele foi aqui, toda a gente sabe quem é que eu sou. Exatamente, mas foi mesmo. Portanto, é engraçado que ele fala com o acento da minha aldeia. E então é um europeu que aparece na minha aldeia a falar com o acento da aldeia. Há aqui qualquer coisa que não está... Já falámos muito, temos que... Eu avisei que eu falo muito. Eu também, é um problema, ou não. Ou não, na rádio. Mas só voltarmos aqui a falar um bocadinho da Tunísia, já sei que não gostas do rótulo de mulher árabe, é uma coisa que tu não aprecias e não temos que ir por aí, mas vais acompanhando o que se passa na Tunísia, ou seja, mantens essa, não só imagino que pronto, como já disseste, vais lá com alguma frequência, sim. Vais acompanhando. No outro dia vi que agora cosquice de, já não sei se era Facebook ou Instagram, que puseste uns bons resultados de acho que era natação. Natação, tivemos nos Jogos a decorrer agora uma medalha de ouro na natação, que é um fenómeno na Tunísia engraçado, que não temos realmente tradição, e até tivemos 3 vezes nadadores que chegaram a ter medalhas olímpicas provenientes até de cidades do interior. Portanto, gosto de dizer que nós os tunisinos somos guerreiros. Gosto de dizer. Não foi bom, mas estávamos a falar, portanto, da Tunísia. Tu disseste que eu não gosto do rótulo da mulher árabe. Sim, a questão clichê, não é? É o clichê. Eu sou uma mulher árabe. Eu sou tunisina, antes de mais. Sou árabe, sou muçulmana, portanto, e não tenho problema com estes 2 termos. Mas fazer de mim o que não aprecio muito é tu como mulher árabe ou tu como mulher muçulmana. Sim. Eu não sou como se fosse tu como mulher europeia ou tu como mulher... Exato, mas eu não represento ninguém. Eu represento-me a mim própria e, como já dissemos, os países árabes são 22 países. E a dinâmica das sociedades do norte da África são completamente diferentes dos países do Golfo, são completamente diferentes daquele que se chamam os países que se chamam o Levante, que é o Líbano, Palestina e Síria. Portanto, eu não represento a mulher síria, eu não tenho as suas... E mesmo a mulher tunisina. E mesmo a mulher tunisina. E mesmo a mulher tunisina. Eu já fiz o percurso de sair do campo para a cidade, para fora. E é isso. E às vezes acho que até... Óbvio que é sempre mais confortável. Todos nós temos preconceito, não vamos por aí. Mas é muito confortável ficar com esta ideia e acrescentar assim. E eu isto aí, não, obrigada. Eu não represento ninguém, falo por mim, sou tunisina. Cresci num país que tivemos ali na independência uma figura principal na construção da República Tunisina. Tem os seus defeitos como líder político, obviamente. Isto é outro é Habib Bourguiba, obviamente. Podemos concordar ou desconcordar com a personagem, mas o que é certo é que, como a maioria dos países que tiveram independência, houve ali a figura principal que representou o movimento da independência e que tinha um projeto e muito inesperado da Revolução Francesa, que era referência para a Tunísia, para Senegal, para os países francófonos em geral. E que foi também a base, as próprias ideias da Revolução Francesa, que foram a base do movimento da independência destes países. E uma das primeiras coisas que foi, portanto, instaurar a República, e depois temos o código que é chamado Código Civil, se posso traduzir assim diretamente, o Código de Família, que é aí que existe a essência do que é a sociedade tunisina, no meu entender.
em que a mulher, por exemplo, desde 1957, tínhamos direito ao voto. Eu digo sempre que o maior investimento que o Bourguiba fez foi no ensino. Por exemplo, a título de exemplo, na minha aldeia, o meu pai estudou na mesma escola onde eu estudei. Portanto, eu nasci em 79, o meu pai, a escola primária foi logo com a independência. O meu pai, na altura, tinha 4 anos, mas, por exemplo, tivemos água canalizada, eletricidade, quando eu tinha 15 anos. Portanto, a aposta foi mesmo no ensino. A aposta foi mesmo antes, no ensino. Se calhar, de outras áreas também exatamente, estavam desenvolvidas, mas não foram a prioridade. Como do interior, portanto, havia isto. E foi aí, a base foi o ensino. E eu tive esta sorte em que era proibido... Até nunca... Lá está, nós começamos a conversa e eu dizia que, por exemplo, como mulher não podia ir ao café. Mas como mulher tive acesso ao ensino. Claro. Ao pé da igualdade, com os meus primos e com os meus irmãos, e nunca se colocou a questão, não se coloca a minha presença na escola, ou na faculdade, ou no trabalho, ou no espaço público em geral, nunca se colocou. Sim, nunca foi acabar por ser mais uma questão cultural, não é? Era mais uma questão... Enraizou-se, por exemplo, e depois havia o carisma da personalidade de Bourguiba, portanto, era toda uma geração, ele simbolizava, era o símbolo da nossa independência, da nossa identidade, e era como se fosse quando ele mandava. Não é? Então, quando diz que as mulheres tinham que ir estudar... Ninguém questionava, não é? Ninguém questionava. Que as mulheres não podiam ser limitadas ao véu para falar da honra da mulher, também ninguém questionava, não se colocava isto em questão. Claro. E foi assim que se construiu, portanto, o fim da poligamia, a mulher, divórcio tem que ser através de um tribunal, não bastava mandar a boca dizer que é 3 vezes, isto não existe na Tunísia, portanto, hoje em dia talvez os homens sejam quem mais se põe à questão da poligamia do que as próprias mulheres, por exemplo. Eu tenho colegas, tenho amigos homens que o meu pai nem lhe passaria pela cabeça existir poligamia ou uma das filhas ser a segunda ou a terceira mulher, por exemplo. Sim. É isso. Sim. Portanto, ser tunisina é isto, apesar de ainda há muita luta para as mulheres levarem, não é? Sim, na Tunísia em todo lado. Agora, não é? Era em todo lado, mas são várias camadas. Enquanto em países árabes talvez esteja agora a discutir o direito de conduzirem, sim, a claro. Tunísia a mulher tunisina já está a discutir o direito da igualdade na herança. Exato. Porque também temos um bocadinho das leis que herdamos, que eram antigos. Quando se discute... São vários níveis de direitos. Sim, claro. E o que acontece na Tunísia, sim, há um certo... Todos nós temos aquele orgulho na nossa origem, mas acredito que, como povo, até mesmo pela nossa história, pela nossa posição geográfica, sempre tivemos esta obrigação de nos abrir mais para o mundo. Claro. Agora, quando olho, acompanhei a chamada Primavera Árabe, acompanhei todo o processo, vivemos aquilo tudo a flor de pele, e depois as desilusões depois, a situação como está hoje em dia, também a situação económica não ajuda, mas o que me preocupa mais hoje em dia é a situação da juventude e a falta dos ídolos e dos exemplos, sobretudo na política e na sociedade civil, porque... Eu chego à minha aldeia e a minha sobrinha está-me a falar de K-pop coreano, quando nunca tinha saído da aldeia. E então, isto é bom ou mau? Sinceramente não sei dizer. Vamos ter que esperar para ver, não é? Para ver. Exato, portanto, olho para os jovens, olho para os meus sobrinhos, porque agora convivo mais com a experiência desta faixa etária, e pronto, é que Tunísia, estamos a ficar todos no mesmo barco, acho eu. Acho que sim. Onde é que vai nos levar, não sei. Última pergunta, numa palavra, do que é que tens mais saudades da Tunísia, depois de 20 anos cá? Pode ser comida, pode ser pessoas. Não, é a família, é a minha família. E eu acho que nós envelhecemos quando vemos os nossos pais a envelhecer. E eu acho todos que nós. É isso. E, portanto, ultimamente, o que mais me faz falta é estar um bocadinho de tempo com os meus pais. É aproveitar. É aproveitar, exatamente, é isso. Siam, obrigada. Infelizmente, eu que agradeço novamente. Estamos a chegar ao fim e para quem nos está a ouvir e a ver, até ao próximo Gente que Veio de Fora.